Vamos agora falar das condições especiais de trabalho e categorias profissionais diferenciadas. Tudo bom, gente? Nem falei com vocês. Vamos lá estudar, que o estudo está aquecido. Então vamos dizer que existe uma unidade de princípios de proteção ao trabalho e essa unidade, entretanto, sofre exceções com vistas ao atendimento de condições específicas, seja em razão da pessoa que executa o trabalho, como o menor, a mulher, o portador de deficiência, etc., seja em função da maneira do local, das características da execução do trabalho, como frigoríficos, minas de solo, ferrovias, bancos, estiva, advocacia, magistério, etc., o que vai fundamentar a existência de categorias profissionais diferenciadas, cuja definição é extraída do parágrafo 3º do artigo 511 da CLT, segundo o qual categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares. Existe ainda de forma excepcional e por motivo de segurança nacional e interesse social, condições especiais aplicáveis ao trabalhador, levando em consideração o fato de ser brasileiro ou estrangeiro. Embora a Constituição Federal estabeleça a proibição da distinção e do trabalho manual técnico ou intelectual em profissionais respectivos, mas o que a norma proíbe é justamente uma questão relacionada a aspectos nesse tema de segurança nacional. Então, o que a norma constitucional proíbe, em princípio, é que os direitos, garantias e benefícios assegurados de maneira geral ou para determinada categoria não distinguam em trabalhadores manuais, os técnicos e os intelectuais integrantes do grupo a que a lei se destina, e a desigualdade em condições de fato em que o trabalho é executado justifica a adoção de regulamentações especiais. Vamos falar agora da primeira categoria, que é dos advogados. A profissão de advogado sempre esteve ligada à figura profissional liberal, que é uma espécie de trabalhador autônomo. Tanto que é assim que o primeiro Estatuto da OAB, a Lei 4.215 de 63, nada se referia à figura do advogado empregado. Porém, a complexidade da vida moderna, impulsionada pela constante mutação e proliferação das normas jurídicas, levou as empresas, com vistas à prevenção de conflitos e problemas jurídicos com repercussão para os negócios econômicos, a contratar advogados como empregados, privilegiando assim a sua atuação consultiva sobre a contenciosa. Somente a partir do Estatuto de Advocacia atual, que é a Lei 9.606 de 94, é que dedicou um capítulo especialmente para o advogado empregado. Então, o artigo 18 do Diploma Legal em Apreço, no entanto, parece conter, à primeira vista, uma contradição ao dispor que a relação de emprego, na qualidade de advogado, não retira a isenção técnica e nem reduz a independência profissional inerente à advocacia. Tal contradição residiria, segundo a certa corrente doutrinária, no fato de que a isenção técnica e a independência profissional seriam incompatíveis com a subordinação jurídica, que é, por sua vez, um elemento imprescindível à caracterização da relação de emprego. Só que, na verdade, a independência profissional e a isenção técnica do advogado constituem requisitos indispensáveis para o desempenho de sua relevante função social e não colidem com a sua subordinação. Também, além disso, né, se o advogado, a sua regulação profissional diz que o advogado ele não pode fazer aquilo contra as normas da advocacia, então poderia ser inclusive responsabilizado disciplinarmente. Então, primeiramente, é preciso salientar que o advogado ser empregado não exime de cumprir o Estatuto de Advocacia e também a sua ética do advogado. Então ele deve proceder de forma que atue com respeito, mantenha independência e cumprir rigorosamente o Código de Ética. Então, no caso, tem que haver essa harmonia entre esses princípios, portanto. Duas condições especiais são outorgadas ao advogado empregado. A primeira é um salário mínimo profissional do advogado, fixado em sede normativa, salvo ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
embora tenha uma certa tecnia das fontes, mas a ideia é que haja um salário normativo. E também que a jornada de trabalho do advogado não poderia exceder a duração diária de 4 horas contínuas e de 20 horas semanais, salvo acordo de convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva. E considera-se como um período de trabalho o tempo que o advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens do escritório ou atividades externas. Mas o que vai acontecer é o seguinte, eu vou, na verdade, deixar de tratar desse tópico do advogado com mais profundidade, porque houve algumas modificações no ano de 2022 e eu tenho a impressão de que eu possa aqui falar algo que esteja desatualizado. Então vamos então avançar e partir para falar sobre os aeronautas e aeroviários. Então, embora apresentem traço de afinidade, as profissões de aeronauta e aeroviário não se confundem. O aeronauta, nos termos do artigo 2º da Lei 7.133/84, o aeronauta é o profissional habilitado pelo Ministério da Aeronáutica que exerce atividade a bordo de aeronave civil ou nacional mediante contrato de trabalho. Mas o parágrafo único deste mesmo artigo considera que também é aeronauta quem exerce atividade de bordo de aeronave estrangeira em virtude de contrato de trabalho regido pelas leis brasileiras. Então, o exercício da profissão de aeronauta é privativo de brasileiros, ressalvadas as exceções previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica, que já é outra lei, que é a Lei 7.565/86, nos artigos 156 a 159. A jornada de trabalho do aeronauta é contado entre a hora de apresentação do local de trabalho e a hora em que o mesmo é encerrado. Há uma limitação máxima da duração do trabalho, a saber, tripulação mínima ou simples, 11 horas, com máximo 10 horas do tempo de voo. Se for tripulação composta, 14 horas, com 12 de tempo de voo. Tripulação de revezamento, 20 horas, com máximo de 17 horas de tempo de voo. Os limites de jornada de trabalho poderiam ser ampliados para 60 minutos, ser ampliados em mais de 60 minutos, a critério exclusivo do comandante da aeronave e nos seguintes casos. Primeiro, inexistência em local de escala regular de acomodações apropriadas para o repouso da tripulação e dos passageiros. Segundo, espera demasiadamente longa em local de espera regular intermediária, ocasionada por condições meteorológicas desfavoráveis ou por trabalho de manutenção, e também por imperiosa necessidade. Para tripulações simples, o trabalho noturno é limitado em 10 horas, sendo que a hora noturna ela é de 52 minutos e 30 segundos. Então, considerando o voo noturno, o realizado entre o pôr do sol e o nascer do sol. A lei limita o tempo de voo a 100 horas por mês, 270 por trimestre e 1.000 horas por ano, sendo que esse tempo é reduzido para as aeronaves de jato puro para 85, 230 e 850 horas, respectivamente. Os repousos interjornadas são fixados em 12 horas para a jornada de 12 horas, 16 para a jornada de 12 a 15 horas, 24 para jornadas acima de 15 horas. E o repouso, chamado hebdomadário do aeronauta, é de 24 horas. Já o aeroviário é o trabalhador que, não sendo aeronauta, exerce função remunerada nos serviços terrestres de empresa de transportes aéreos, conforme o decreto 1232/62. Considera-se também aeroviário o titular de licença e respectivo certificado de habilitação técnica e expedido pela Divisão de Aeronáutica Civil para prestação de serviços em terra, mas que, não trabalhando em empresas de transporte aéreo, exerce função efetivamente remunerada em aeroclubes, escolas de aviação e ainda os que prestem serviço de natureza permanente na conservação, manutenção e despacho de aeronaves. A duração normal do trabalho do aeroviário é de 8 horas diárias e 44 horas semanais, sendo considerado horário normal o período de trânsito em viagem a serviço da empresa, independentemente das diárias devidas. O aeroviário, que trabalha de forma habitual e permanente na direção e execução de serviços de pista, a jornada máxima diária é de 6 horas.
Com relação aos artistas, a profissão de artista foi inicialmente regulada pelo Decreto-Lei 5.492 de 1928 e atualmente o exercício da profissão de artista e técnico em espetáculos é regulado pela Lei 6.533/78, cujo artigo 2º estabelece as seguintes definições. Artista é o profissional que cria, interpreta ou executa obra de caráter cultural de qualquer natureza para efeito de exibição ou divulgação pública através de meios de comunicação de massa ou em locais onde se realizam espetáculos de diversão pública. Já o técnico em espetáculo de diversões é o profissional que, mesmo em caráter auxiliar, participe individualmente ou em grupo de atividade profissional ligada diretamente à elaboração, registro, apresentação ou conservação de programas, espetáculos e produções. De acordo com o decreto 82.385/78, o manequim ou modelo é equiparado ao artista e aplica-se as disposições da lei às pessoas físicas ou jurídicas que estiverem a seu serviço ou profissionais acima definidos para a realização de espetáculos, programas, produções ou mensagens publicitárias, bem como as pessoas físicas ou jurídicas que agenciem colocação de mão de obra daqueles profissionais. E as referidas pessoas físicas ou jurídicas deverão ser previamente inscritas no Ministério do Trabalho e Previdência. O exercício das profissões de artista e técnico em espetáculos, diversões, requer prévio registro do profissional na Superintendência Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência Social, o qual terá validade em todo o território nacional. Lei 6.533/78, artigo 6º. Para registro de artista ou técnico em espetáculo de diversões, é necessária a apresentação de, primeiro, diploma de curso superior de diretor de teatro, coreógrafo, professor de arte dramática, outros cursos semelhantes reconhecidos na forma da lei, ou diploma ou certificado correspondentes às habilitações profissionais de 2º grau de ator contra-regra, cenotécnico, sonoplasta ou outros semelhantes reconhecidos na forma da lei, ou atestado de capacitação profissional fornecido pelo sindicato representativo das categorias profissionais e, subsidiariamente, pela federação respectiva. Consoante o artigo 9º e seus parágrafos da lei em apreço, o exercício das profissões de artistas e técnicos exige contrato de trabalho padronizado nos termos de instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência, devendo o contrato de trabalho ser visado, ou seja, ser, no caso, também assinado, ou, no caso, enfim, visado é melhor colocar, pelo sindicato representativo da categoria profissional e, subsidiariamente, pela federação respectiva, como condição para registro no Ministério do Trabalho. O contrato de trabalho conterá, obrigatoriamente, qualificação das partes contratantes, prazo de vigência, natureza da função profissional, com definição das obrigações respectivas, título do programa, espetáculo ou produção, ainda que provisórios, com indicação do personagem nos casos de contrato por tempo determinado, locais onde atuará o contratado, inclusive os opcionais, jornal de trabalho com especificação do horário e intervalo de repouso, remuneração e sua forma de pagamento, disposição sobre eventual inclusão do nome do contratante no crédito de apresentação, cartazes impressos e programas, dia de folga semanal, ajuste sobre viagens e deslocamentos, período de realização de trabalhos complementares, inclusive dublagem, quando posteriores à execução do trabalho de interpretação do objeto contratado, número da carteira de trabalho e previdência social. Nos contratos de trabalho por tempo indeterminado, deverá constar ainda cláusula relativa ao pagamento de adicional devido em caso de deslocamento para prestação de serviço fora da cidade, ajustado no contrato de trabalho. O profissional contratado por prazo determinado não poderá rescindir unilateralmente o contrato de trabalho, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem, sendo certo que tal indenização não poderá exceder àquela a que teria direito o empregado em idênticas condições. A jornada normal de trabalho dos artistas e técnicos serão setores de atividades respectivos às seguintes durações: rádio, difusão, fotografia e gravação, 6 horas diárias,
com limitação de 30 horas semanais. Cinema, inclusive publicitário, quando em estúdio, 6 horas diárias. Teatro, a partir da estreia do espetáculo, terá a duração das sessões com 8 sessões semanais. Circo e variedades, 6 horas diárias, com limitação a 36 horas semanais. Dublagem, 6 horas diárias, com limitação de 40 horas semanais. O trabalho prestado, além das limitações diárias ou das sessões semanais acima das previstas, será considerado extraordinário, aplicando-se o disposto nos artigos 59 a 61 da CLT. A jornada normal será dividida em 2 turnos, sendo dos quais nenhum poderá exceder 4 horas, respeitado o intervalo previsto na CLT. Os espetáculos teatrais e circenses, desde que sua natureza ou tradição o exijam, o intervalo poderá, em benefício do rendimento artístico, ser superior a 2 horas. Será computado como trabalho efetivo o tempo em que o empregado estiver à disposição do empregador, a contar de sua apresentação no local de trabalho, inclusive o período destinado a ensaios, gravações, dublagem, fotografias, caracterização e todo aquele em que se exija a presença do artista, assim como destinado à preparação do ambiente, em termos de cenografia, iluminação e montagem de equipamento. Para o artista integrante do elenco teatral, a jornada de trabalho poderá ser de 8 horas durante o período de ensaios, respeitado o intervalo previsto na CLT. Na hipótese de exercício concomitante de funções de a mesma atividade, será assegurado ao profissional um adicional mínimo de 40% pela função acumulada, tomando-se por base a função melhor remunerada, sendo, porém, vedada a acumulação de mais de 2 funções em decorrência do mesmo contrato de trabalho. Na hipótese de trabalho executado fora do local constante no contrato de trabalho, correrão à conta do empregador, além do salário, as despesas de transporte e alimentação e hospedagem até respectivo retorno. Agora vamos falar sobre o atleta profissional. A regulação do trabalho realizado por atleta profissional, jogador de futebol, foi inicialmente feita pela Lei 6.354 de 76. Depois, a disciplina do desporto em geral foi prevista na Lei 8.662 de 93, chamada Lei Zico. Posteriormente, a relação de trabalho do atleta profissional passou a ser disciplinada pela chamada Lei Pelé, que foi a Lei 9.615 de 98, cujo artigo 1º dispõe que o desporto brasileiro abrange práticas formais e não formais. O desporto brasileiro abrange práticas formais e não formais e obedece às normas gerais desta lei, inspirados nos fundamentos constitucionais do Estado Democrático de Direito. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei Pelé estabelece os seguintes parâmetros. Primeiro, a prática desportiva formal é regulada por normas nacionais e internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada modalidade, aceitas pelas respectivas entidades nacionais de administração do desporto. E a prática desportiva não formal é caracterizada pela liberdade lúdica de seus praticantes. De acordo com o artigo 3º da Lei Pelé, o desporto classifica-se em educacional, de participação e de rendimento. O desporto educacional é aquele praticado no sistema de ensino e em formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade dos praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e prática do lazer. O desporto de participação, que ocorre sempre de modo voluntário, compreende as modalidades esportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente. Já o desporto de rendimento é aquele praticado segundo normas gerais da Lei Pelé e das regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do país e estas com a de outras nações.
O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado, primeiro de modo profissional, caracterizado pela remuneração pactuada em um contrato formal de trabalho entre o atleta e entidade de prática desportiva, e também aquela de modo não profissional, identificado pela liberdade da prática e pela inexistência de contrato de trabalho, sem permitir o recebimento de incentivos materiais e de patrocínio. Então, a atividade do atleta profissional, de todas as modalidades esportivas, é caracterizada por uma remuneração pactuada em contrato formal de trabalho firmado com a entidade de prática desportiva, pessoa jurídica e direito privado, que deverá conter, obrigatoriamente, cláusula penal para a hipótese de descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral. Aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação trabalhista e de seguridade social, ressalvadas as peculiaridades expressas na Lei Pelé ou integrantes do respectivo contrato de trabalho. O vínculo desportivo do atleta com a entidade desportiva contratante tem natureza acessória ao respectivo vínculo trabalhista, dissolvendo-se para todos os efeitos legais. Primeiramente, com o término da vigência do contrato de trabalho desportivo. Segundo, com o pagamento da cláusula penal nos termos do caput deste artigo. Terceiro, com a rescisão decorrente do adimplemento salarial de responsabilidade da entidade desportiva empregadora prevista na lei. O valor da cláusula penal será livremente estabelecido pelos contratantes até o limite máximo de 100 vezes o montante da remuneração anual pactuada. Admite-se também a redução automática do valor da cláusula penal, observados os percentuais previstos no parágrafo 4º do artigo 28 da Lei Pelé. Entretanto, por se tratar de transferência internacional, a cláusula penal não será objeto de qualquer limitação, desde que seja expressa no respectivo contrato de trabalho desportivo. Pelo parágrafo 7º do artigo 28 da Lei Pelé, ele veda a outorga de poderes mediante instrumento procuratório, público ou particular, relacionado a vínculo desportivo e uso de imagem de atletas profissionais em um prazo superior a 1 ano. Outra categoria profissional também assim que é bastante regulamentada é a dos bancários. Nos bancários, a jornada diária e semanal dos bancários está prevista nos artigos 224 a 226 da CLT. No artigo 1º da Lei 4.178, de 62, dispõe que estabelecimentos de crédito não funcionarão aos sábados e expediente externo ou interno. Daí tem a afirmação de que, para o bancário, sábado é dia útil não trabalhado. No exercício de atividades tipicamente bancárias, encontram-se no rol das profissões penosas e extenuantes, a complexidade e a rapidez das tarefas bancárias, as responsabilidades decorrentes do manuseio de grandes somas, a posição ergonômica de trabalho, os riscos de acidentes emergentes do espantoso número de assaltos a bancos, etc., provocam, no fim de curto tempo, um maior desgaste físico e psíquico do empregado bancário. Problemas de sistema nervoso e de LER, que lesões por esforços repetitivos, são de conhecimento notório, tendo em vista o considerável número de bancários levados à Previdência Social para a obtenção de tratamento médico e de licenças prolongadas. Esse quadro levou o legislador a estabelecer uma redução da duração normal do trabalho do bancário para 6 horas diárias ou 30 horas por semana, admitindo a prorrogação somente de caso excepcional até 8 horas diárias, não podendo ultrapassar 40 horas semanais. Também é de se ressaltar que, porém, que não goza da proteção especial aos bancários, que exercem funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes, ou que desempenhem outros cargos de confiança, desde que haja uma gratificação não inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo. Artigo 224 e parágrafo 2º da CLT, e isso porque se considera que essa remuneração extra também está pagando as 2 horas a mais de trabalho. Mas, para se caracterize a exceção, é necessário que se encontrem, ao mesmo tempo, 2 condições. Que dos cargos previstos no citado parágrafo 2º
e ainda a percepção de gratificação não inferior a 1/3 do salário. E para os que se enquadram nessas condições, a jornada de trabalho é de 8 horas e, portanto, se exclui do enquadramento na jornada de trabalho do normal do bancário, que é de 6 horas. Para que isso aconteça, é necessário que a condição de cargo de confiança, entre aspas, seja bem caracterizada, não bastando a simples designação, se faltarem as características de cargo de confiança, ainda que especial, de bancário. Com efeito, dispõe o parágrafo 2º do artigo 224 da CLT, que a jornada diária especial de 6 horas, bem como o intervalo intra-jornada de 15 minutos, não se aplicam aos que exercem as funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes, ou que desempenhem outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo. E a despeito do conceito de função de confiança e suas consequências jurídicas, o TST editou a súmula 102, consolidando as seguintes interpretações. Primeiramente, a configuração ou não do exercício da função de confiança, a que se refere o artigo 224, parágrafo 2º da CLT, depende de prova das reais atribuições do empregado, que também é suscetível de exame mediante recurso de revista ou de embargos. Também que o bancário que exerce a função a que se refere o parágrafo 2º do artigo 224 da CLT e recebe gratificação não inferior a 1/3 de seu salário, já tem remuneradas as 2 horas extraordinárias excedentes de 6. Que é o bancário exercente de cargo de confiança previsto no artigo 224, parágrafo 2º da CLT, são devidas à 7ª e 8ª hora, como as extras, no período em que se verificar o pagamento a menor da gratificação de 1/3. O bancário, sujeito à regra do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, cumpre jornada de trabalho de 8 horas, sendo extraordinárias as trabalhadas além da 8ª. Também, o advogado empregado de banco, pelo simples exercício da advocacia, não exerce cargo de confiança, não se enquadrando, portanto, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. O caixa bancário, ainda que caixa executivo, não exerce cargo de confiança. Se ele perceber gratificação igual ou superior a 1/3 do salário do posto efetivo, esta remunera apenas a maior responsabilidade do cargo e não as 2 horas além da sexta. O bancário exercente da função de confiança, que percebe a gratificação não inferior ao terço legal, ainda que em norma coletiva, com tempo percentual superior, não tem direito às 7ª e 8ª horas como extras, mas tão somente as diferenças de gratificação de função e se postuladas. E nos termos da súmula 109 do TST, o bancário não enquadrado do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT, que recebe gratificação de função, não pode ter o salário relativo a horas extraordinárias compensado com o valor daquela vantagem. E de acordo com o entendimento da súmula 237 do TST, a jornada de trabalho do empregado de banco, gerente de agência, é regida pelo artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Quanto ao gerente geral de agência bancária, presume-se o exercício do encargo de gestão, aplicando-se o artigo 62 da CLT. No que tange ao divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário, a súmula 124 TST dispõe que o divisor será de 180 para empregado submetido à jornada de 6 horas e 220 para os de 8 horas. E ressalvam-se da aplicação do item anterior as decisões de mérito sobre o tema, qualquer que seja o seu teor, emanadas da turma do TST ou da seção de direitos individuais do período entre 27 de setembro de 2012 a 21 de novembro de 2016, conforme a modulação aprovada no precedente obrigatório, firmado no incidente de recursos de revistas repetitivos do TST, número aqui gigante. A jornada especial de 6 horas é extensiva aos empregados de portaria e de limpeza, aos telefonistas, aos contínuos e aos serventes dos estabelecimentos bancários.
Já os mecanógrafos, os motoristas e todos os demais empregados que, mesmo laborando em estabelecimento bancário, não estejam incluídos no artigo 226, não fazem jus à jornada especial. O vigilante, que tem uma lei própria, que é a Lei 7.102 de 83, contratado diretamente por banco ou por intermédio de empresas especializadas, não é bancário, conforme súmula do TST 257. O vigia de estabelecimento bancário, contudo, em função do cancelamento da súmula 59 do TST, pode ser destinatário da norma de trabalho reduzida prevista no 224. Então veja que tem uma diferença entre vigilante e vigia. As empresas de crédito, financiamento ou investimento, também denominadas financeiras, equiparam-se aos estabelecimentos bancários para efeitos do artigo 224 da CLT, TST, súmula 55. Os empregados de empresas distribuidoras e corretoras de títulos e valores mobiliários não têm direito à jornada especial dos bancários, TST, súmula 119. E que no diz respeito aos empregados em estabelecimentos de crédito pertencentes a categorias diferenciadas, o TST, na súmula 117, pacificou o entendimento de que não se beneficiam do regime legal relativo aos bancários os empregados de estabelecimento de crédito pertencentes a categorias profissionais diferenciadas. Não obstante, a súmula 239 do TST considera bancário o empregado de empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico, exceto quando a empresa de processamento de dados presta serviços a banco e a empresas não bancárias do mesmo grupo econômico ou a terceiros. Também integra a remuneração do bancário a vantagem pecuniária por ele oferida na colocação ou na venda de papéis ou valores mobiliários de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, se exercida essa atividade no horário e no local de trabalho e com o consentimento tácito ou expresso do banco empregador. Vide TST na súmula 93. Quanto à quebra de caixa, o TST editou a súmula 247, segundo a qual a parcela paga aos bancários sob a denominação de quebra de caixa possui natureza salarial, integrando o salário do prestador do serviço para todos os efeitos legais. E, finalmente, cumpre lembrar que já houve tentativa dos sindicatos profissionais no sentido de que o trabalho realizado aos sábados fosse remunerado em dobro, mas o TST firmou a súmula 113, que considera o sábado bancário dia útil não trabalhado e não dia de repouso remunerado, não cabendo assim a repercussão do pagamento de horas habituais sobre sua remuneração. Então é importante lembrar que nos termos da súmula 199, item 1 do TST, é nula a cláusula que estabelece pré-contratação de horas extras quando dá admissão do bancário, sendo que os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas às horas extras, com adicional de no mínimo 50%. Mas as horas extras pactuadas depois de admissão são válidas, pois não configuram pré-contratação fraudulenta. Entretanto, em se tratando de horas extras pré-contratadas, opera-se a prescrição total se a ação não for ajuizada no prazo de 5 anos a contar da data em que foram suprimidas. Vide TST, súmula 199, item 2. Outra categoria é dos cabineiros de elevador. Então, ou chamar de ascensoristas. São reguladas pelas normas gerais da CLT, salvo no que concerne a jornada duração da jornada diária. Então, a limitação da jornada diária decorre do reconhecimento legal de que o exercício da função de ascensorista é altamente extenuante e, sobretudo, desconfortável em todos os aspectos. Inclusive, até quase em extinção, né? Com efeito, a Lei 3.270 de 57 fixa em 6 horas a duração máxima da jornada dos cabineiros de elevador, sendo proibido qualquer acordo estabelecendo aumento da duração dessa jornada. Pode-se perguntar sobre o aumento da jornada se for estabelecido em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Bom, aparentemente, não só o aumento da jornada do cabineiro de elevador para além das 6 horas diárias, mas também a compensação do horário de trabalho não podem ser objeto de transação, ainda que por meio de instrumentos coletivos de autocomposição. É que não se está diante da duração do trabalho normal,
e sim que a Constituição Federal traz no artigo 7º, inciso 13, mas sim duração e trabalho especial do caminhoneiro de elevador. Sendo assim, a jornada máxima diária do caminhoneiro de elevador encerra preceito de ordem pública indisponível, não poder ser suscetível desse tipo de alteração. Sobre os empregados de frigoríficos, o intervalo intrajornada de 20 minutos para cada 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo destinado ao empregado que labora em frigoríficos implica a conclusão de que, na prática, sua jornada máxima diária é de 7 horas. Isso se percebe do artigo 253 e seu parágrafo da CLT, que diz: para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias no ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo. Parágrafo único. Considera-se artificialmente frio, para os fins do presente artigo, o que for inferior na primeira, segunda e terceira zonas climáticas do mapa oficial do Ministério do Trabalho, a 15 graus na quarta zona, 12 graus na quinta, nas quinta, sexta e sétima zonas, 10 graus. O trabalho realizado nas circunstâncias é considerado insalubre em grau médio, o que assegura ao obreiro um adicional de insalubridade de 20%, independentemente dos equipamentos de proteção que devam ser obrigatoriamente fornecidos pelo empregador, como vestuário, luvas, etc. Além disso, é importante destacar que o TST editou a súmula 438, segundo o qual o empregado submetido a trabalho contínuo em ambiente artificialmente frio, nos termos do parágrafo único do artigo 253 da CLT, aplicado analogicamente para casos semelhantes, ainda que não labore em câmara frigorífica, tem direito ao intervalo intrajornada previsto no caput do artigo 253 da CLT. Sobre os engenheiros e arquitetos. A profissão de engenheiro, nas suas várias especialidades, arquitetos, engenheiros agrônomos, engenheiros de operações, etc., enquanto regulada pela Lei 5.194 de 66 e pelo Decreto-Lei 241 de 67, bem como pela Lei 8.195 de 91. Os diplomas estabelecem regras específicas para o exercício da profissão, seja para profissionais liberais, seja para empregados. O exercício da profissão de engenheiro empregado será abrangido pelas disposições gerais da CLT, com exceção das condições especiais previstas nas leis que regulamentam a profissão, como, por exemplo, as referentes à jornada para fim de fixação de remuneração, e, nesse sentido, temos a Lei 4.950-A, 66, que estabelece duas situações levando em conta as atividades ou tarefas com exigência de até 6 horas ou superior a 6 horas de área de serviço. Segadas Viana diz que tais disposições sobre duração do trabalho apenas diz respeito à correspondente remuneração, pois o parágrafo único do referido artigo é bem claro a respeito de que a jornada de trabalho é fixada no contrato de trabalho ou determinação legal vigente, e prossegue que, dessa maneira, a duração do trabalho, salvo disposição contratual para tempo menor, pode ser normalmente de 8 horas, assegurado, entretanto, ao engenheiro empregado o pagamento da forma estabelecida no artigo 5º da citada lei. Salário mínimo base de 6 vezes o salário mínimo comum vigente no país. Refere-se à lei especialmente ao maior salário mínimo comum, o vigente na região de efeito contrato de trabalho e prestado o serviço. Para aqueles que, como atividades ou tarefas, exigem 6 horas de serviço, o salário base mínimo é de 6 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Para tarefas ou atividades que exigem mais de 6 horas de trabalho de serviço, o salário base mínimo corresponde a 5 vezes o maior salário mínimo do país, mas a eles é assegurado um acréscimo de 50% do salário das horas que excedam a 6 diariamente. Esse mesmo acréscimo de 50% será devido quando a duração do trabalho se estender a horário noturno. Também adite-se que esse entendimento está alinhado com a súmula 370 do TST, que fala do médico e do engenheiro, tendo em vista que as leis respectivas não estipulam jornada reduzida,
mas apenas estabelece um salário mínimo da categoria para uma jornada de 4 horas para médico e 6 horas para os engenheiros, não há que se falar em horas extras, salvo as excedentes à oitava, desde que seja respeitado o salário mínimo horário das categorias. Agora falando sobre os ferroviários. A duração do trabalho nas ferrovias constitui matéria ainda hoje que suscita muitas divergências doutrinárias e também jurisprudenciais. A CLT define o serviço ferroviário como sendo de transporte em estradas de ferro, abertas ao tráfego público, compreendendo a administração, a construção, a administração, construção, conservação e a remoção das vias férreas e seus edifícios, obras de arte, material rodante, instalações complementares e acessórias, bem como serviços de tráfego, telegrafia, telefonia e funcionamento de todas as instalações de ferrovias, inserindo no rol das disposições especiais sobre duração e condições de trabalho, presente no artigo 236 da CLT. São 4 as categorias do pessoal das ferrovias. Primeiro, dos funcionários de alta administração, que são chefes e ajudantes de departamento e seções, engenheiros residentes, chefes de depósitos, inspetores e demais empregados que exercem funções administrativas ou fiscalizadoras. Também temos o pessoal que trabalhe em lugares ou trechos determinados e cujas tarefas requeiram atenção constante, o pessoal de escritório, turmas de conservação e construção da via permanente, oficinas e estações principais, inclusive respectivos telegrafistas, pessoal de tração, lastro e revistadores. Também temos o pessoal das equipagens de trens em geral. Temos o pessoal cujo serviço é de natureza intermitente ou de pouca intensidade, embora com permanência prolongada nos locais de trabalho, como vigias e pessoal em estações do interior, inclusive respectivos telegrafistas. E quanto ao cômputo do trabalho, o artigo 238 dos seus parágrafos da CLT dispõe que, artigo 238, será computado como de trabalho efetivo todo o tempo em que o empregado estiver à disposição da estrada. Parágrafo 1º, nos serviços efetuados pelo pessoal da categoria C, não será considerado como de trabalho efetivo o tempo gasto em viagens do local ou para o local de terminação e início dos mesmos serviços. Parágrafo 2º, ao pessoal removido ou comissionado fora da sede, será contado como de trabalho normal e efetivo o tempo gasto em viagens, sem direito à percepção de horas extraordinárias. Parágrafo 3º, no caso das turmas de conservação da via permanente, o tempo efetivo do trabalho será contado desde a hora da saída da casa da turma até a hora em que cessar o serviço, em qualquer ponto compreendido, dentro dos limites da respectiva turma. Quando o empregado trabalhar fora dos limites de sua turma, ser-lhe-á também computado, como de trabalho efetivo, o tempo gasto do percurso da volta a esses limites. Parágrafo 4º. Para o pessoal de equipagem de trens, só será considerado esse trabalho efetivo depois de chegado ao destino, o tempo em que o ferroviário estiver ocupado ou retido à disposição da estrada. Quando entre 2 períodos de trabalho não mediar intervalo superior a 1 hora, será esse intervalo computado como de trabalho efetivo. Parágrafo 5º. O tempo concedido para a refeição não se computa como de trabalho efetivo, senão para o pessoal da categoria C, quando as refeições foram tomadas em viagem ou nas estações durante as paradas. Esse tempo não será inferior a 1 hora, exceto para o pessoal da referida categoria em serviço de trens. Parágrafo 6º. No trabalho das turmas encarregadas da conservação de obras de arte, linhas telegráficas ou telefônicas e edifícios, não será contado como de trabalho efetivo o tempo de viagem para o local do serviço, sempre que não exceder de 1 hora, seja para a ida ou para a volta, e a estrada fornecer os meios de locomoção, computando-se sempre o tempo excedente a esse limite.
Então, depois de a gente ver esses dispositivos aqui da CLT, nós sabemos que para o pessoal das equipagens de trens em geral, a prorrogação do trabalho independe de acordo ou convenção coletiva, não podendo, entretanto, exceder de 12 horas, pelo que as empresas organizarão, sempre que possível, os serviços de equipagens de trens com destacamentos nos trechos das linhas de modo a ser observada a duração normal de 8 horas de trabalho. Para o pessoal das equipagens de trens em geral, devem ser observadas as seguintes condições. Primeiro, depois de cada jornada de trabalho, deverá haver um repouso de 10 horas contínuas, que é o intervalo interjornada no mínimo, observando-se outro sim o descanso semanal. Quando a empresa não fornecer alimentação em viagem e hospedagem no destino, considerar uma ajuda de custo para atender tais despesas. Também as escalas serão organizadas de modo que não caiba a qualquer empregado quinzenalmente um total de serviço noturno superior a de serviço diurno. Também os períodos de trabalho serão registrados em cadernetas especiais que ficarão sempre em poder do empregado, de acordo com o modelo aprovado pelo Ministro do Trabalho. E aí, nos casos de urgência ou de acidente capazes de afetar a segurança ou a regularidade do serviço, poderá a duração do trabalho ser excepcionalmente elevada a qualquer número de horas, incumbindo a estrada zelar pela incolumidade dos seus empregados e pela possibilidade de revezamento de turmas, assegurando ao pessoal um repouso correspondente e comunicando a ocorrência ao Ministério do Trabalho e Previdência dentro de 10 dias de sua verificação, artigo 240, sendo certo que a recusa, sem causa justificada, por parte de qualquer empregado à execução de serviço extraordinário, será considerada falta grave. Além disso, as horas excedentes das do horário normal de 8 horas serão pagas como serviço extraordinário, com acréscimo de no mínimo 50% sobre o salário hora normal, e nessa ordem, percebe-se que o artigo 241 da CLT foi parcialmente recepcionado, que toca ao pagamento do adicional de horas extras em percentual superior a 50%. Ou seja, os percentuais inferiores a 50% devem ser de imediato e automaticamente substituídos pelo mínimo fixado pela Constituição. As frações de meia hora superiores a 10 minutos serão computadas com meia hora. CLT, artigo 242. E para os empregados de estações do interior, cujo serviço for de natureza intermitente ou de pouca intensidade, não se aplicam os preceitos gerais sobre duração do trabalho, sendo-lhes, entretanto, assegurado o repouso contínuo de 10 horas no mínimo, entre 2 períodos de trabalho e descanso semanal. CLT, artigo 243, e também súmulas 61 e 67 do TST. O artigo 244 da CLT permite que as estradas de ferro tenham empregados extranumerários de sobreaviso e de prontidão para executarem serviços imprevistos ou para a substituição de outros empregados que faltem à escala organizada. Considera-se extranumerário o empregado não efetivo, candidato à efetivação, que se apresenta normalmente ao serviço, embora só trabalhe quando for necessário. O extranumerário só receberá os dias de trabalho efetivo. O de sobreaviso, o empregado efetivo que permanece em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço, e cada escala de sobreaviso será no máximo de 24 horas. As horas de sobreaviso, para todos os efeitos, serão contadas à razão de 1/3 do salário normal. São de prontidão o empregado que fica nas dependências da estrada, aguardando as ordens. A escala de prontidão será de no máximo 12 horas. E as horas de prontidão serão, para todos os efeitos, contadas à razão de 2/3 do salário hora normal. Quando, no estabelecimento ou dependência em que se achar o empregado, houver facilidade de alimentação, as 12 horas de prontidão poderão ser contínuas. Quando não existir essa facilidade, depois de 6 horas de prontidão, haverá sempre um intervalo de 1 hora para cada refeição, que não será, neste caso, computada como de serviço. O horário normal de trabalho dos cabineiros nas estações de tráfego intenso não excederá de 8 horas e deverá ser dividido em 2 turnos, com intervalo não inferior a 1 hora de repouso,
não podendo nenhum turno ter duração superior a 5 horas, com um período de descanso entre 2 jornadas de trabalho de 14 horas consecutivas, conforme CLT, artigo 245. O horário de trabalho dos operadores telegrafistas nas estações de tráfego intenso não excederá de 6 horas diárias, CLT, artigo 246. As estações principais, estações de tráfego intenso e estações do interior serão classificadas para cada empresa pelo Departamento Nacional de Estrada de Ferro, conforme CLT, no artigo 247. E no que tange ao intervalo intra-jornada do ferroviário maquinista, o TST editou a súmula 446, que estabelece a garantia ao intervalo intra-jornada, prevista no artigo 71 da CLT, por constituir-se em medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, é aplicável também ao ferroviário maquinista, integrante da categoria C, que é de equipagem de trem em geral, não havendo incompatibilidade entre as regras inscritas nos artigos 71, parágrafo 4º, 238, parágrafo 5º da CLT. Agora vamos falar sobre os jornalistas. Em vários aspectos, as atividades dos jornalistas e de radialistas têm muitos pontos de afinidade, sobretudo porque a necessidade de informação imediata dos grandes acontecimentos fez com que a imprensa, o rádio e a televisão se completassem, de modo que comumente as grandes empresas jornalísticas passaram a explorar também os 2 outros meios de comunicação, como rádio e televisão. É uma profissão considerada extenuante, na medida em que impõe intenso trabalho mental, levando à fadiga intelectual, que não é raro, é causador de sensação de cansaço, nervosismo durante o trabalho e esgotamento nas forças após a jornada diária. Além de riscos à segurança pessoal, haja vista a nova fase do jornalismo investigativo tão presente na atualidade. A profissão foi inicialmente regulada na CLT, nos artigos 302 e 316. Depois foram editados alguns atos normativos, como o Decreto 972 de 69, a Lei 5696 de 71, a Lei 6612, o Decreto 83.284, que falou da figura do colaborador, e a Lei 6615 de 78, que fala sobre os radialistas. Então, o conceito contido no artigo 302 da CLT foi estendido bastante, incluindo-se como jornalista não apenas aqueles que têm como função, desde a busca de informações até a redação de notícias de artigos, a organização e orientação desse trabalho, como também os que se dedicam ao ensino de técnica de jornalismo, os revisores, diagramadores, fotógrafos e outras mais. Um tema que suscita muitos debates é o que diz respeito à obrigatoriedade para exercício da profissão de jornalista do diploma de curso superior de jornalismo ou comunicação social, nos termos do artigo 4º, inciso 5, do Decreto-Lei 972/69. Sabemos que o STF, a maioria dos ministros, entendeu que a nossa Constituição não excepcionou esse decreto-lei, e o fundamento no sentido de que a norma impugnada é incompatível com a liberdade de profissão e expressão e também viola o próprio artigo 13 da Convenção Americana dos Direitos Humanos, que é o Pacto São José da Costa Rica. Bom, a duração do trabalho diurno ou noturno não deve exceder 5 horas, CLT artigo 303. Existem autores que se posicionam que, em função da jornada reduzida e das condições peculiares de atividade jornalística, que o jornalista não faz jus ao adicional do trabalho noturno. Porém, essa opinião não é sempre aceita, isso porque, diante da lacuna das normas especiais referentes ao jornalista, devem ser aplicadas as normas gerais, atinentes à duração e remuneração do trabalho noturno. Sendo assim, entende-se que a duração da hora noturna do jornalista será de 52 minutos e 30 segundos, tendo ele direito ao adicional noturno de, no mínimo, 20% da hora diurna. E, de acordo com as 304 da CLT, é possível a prorrogação da duração normal da jornada de até 7 horas, mediante acordo escrito no qual se fixe aumento de ordenado correspondente ao excesso do tempo de trabalho. Nos casos decorrentes de força maior, poderá a jornada ultrapassar o limite de 7 horas, devendo, porém, o excesso ser comunicado ao órgão do Ministério do Trabalho e Previdência, com indicação expressa os motivos correspondentes. Não tem direito à jornada reduzida de 5 horas, nem ao adicional de hora extra,
os jornalistas que exercem as funções de redator-chefe, secretário, subsecretário, chefe e subchefe de revisão, chefe de oficina, de ilustração e chefe de portaria, bem como os que ocupam unicamente serviços externos, conforme o artigo 306 da CLT. O repouso hebdomadário, que corresponde a um dia do jornalista, será obrigatoriamente concedido a cada 6 dias de trabalho efetivo e deverá coincidir com o domingo, salvo acordo escrito em contrário, no qual será expressamente estipulado o dia em que se deve verificar o descanso. Indo agora para a categoria dos marítimos. Então, em virtude das peculiaridades da prestação dos serviços dos empregados marítimos, desde a Conferência Internacional do Trabalho, realizada em 1919, vem sendo discutida a regulamentação desse tipo de atividade profissional. O termo marítimo e a locução gente do mar designam toda e qualquer pessoa empregada, contratada ou que trabalhe em qualquer função a bordo de uma embarcação que não seja de guerra e que seja destinada habitualmente à navegação, conforme a Convenção 185 da OIT. O trabalho do empregado marítimo, enquanto disciplinar na seção 6, artigos 241 e 252 da CLT, na Convenção 185 da OIT e no Regulamento da Capitania dos Portos. Quanto à duração do trabalho, este varia de acordo com a legislação de cada país, segundo a lei da bandeira do navio, mas adverte-se que o engano está em aceitar como existente aquela relação jurídica entre o tripulante e o navio, quando na verdade essa relação se estabeleceu entre o tripulante e a empresa que explora o serviço de navegação. Então não importa saber a bandeira do navio em que trabalha o tripulante, e sim a nacionalidade da empresa que o contrata. Se o armador é constituído em empresa comercial no Brasil, e se aqui contratou os tripulantes da embarcação, mesmo que o navio arrendado pelo empregador seja estrangeiro, as relações de trabalho entre as duas partes serão regidas pela lei nacional. É de 8 horas a jornada diária do marítimo, sendo que as horas 0 e 24 de cada dia civil, o tripulante poderá ser conservado em seu posto durante 8 horas, quer de modo contínuo, quer de modo intermitente. A exigência do serviço contínuo ou intermitente ficará a critério do comandante, e nesse último caso, nunca por período menor que 1 hora. Quanto ao trabalho noturno, percebe-se que os marítimos são destinados de regras gerais de proteção ao trabalho. O serviço de quarto nas máquinas, passadiço, vigilância e outros que, consoante parecer médico, possam prejudicar a saúde do tripulante, serão executados por períodos não maiores e com intervalos não menores que 4 horas. Consoante o artigo 249 da CLT, todo o tempo de serviço efetivo excedente de 8 horas, ocupado na forma do artigo anterior, será considerado trabalho extraordinário, sujeito à compensação, a que se refere o artigo 250 do mesmo diploma, exceto se tratar de trabalho executado. Primeiro, em virtude de responsabilidade pessoal do tripulante e no desempenho de funções de direção, são consideradas como tais todas aquelas que a bordo se achem constituídas em um único indivíduo, com responsabilidade exclusiva e pessoal, também na iminência de perigo, para a salvaguarda ou defesa da embarcação, dos passageiros ou da carga, a juízo do exclusivo do comandante ou do responsável pela segurança a bordo, por motivo de manobras ou fainas gerais que reclamem a presença em seus postos de todo o pessoal de bordo, na navegação lacustre e fluvial, quando se destina ao abastecimento do navio, ou embarcação de combustível e rancho, ou por efeito das contingências da natureza da navegação, na transposição de passos ou pontos difíceis, inclusive operações de alívio ou transbordo de cargas, para a obtenção de calado menor para essa transposição. O trabalho executado aos domingos e feriados é considerado extraordinário, salvo se destinar, primeiro, ao serviço de quartos e vigilância, movimentação de máquinas e aparelhos de bordo, limpeza e higiene de embarcação, preparo de alimentação, da equipagem e dos passageiros, serviço pessoal destes, e bem assim ao socorro de urgência ao navio ou ao pessoal, ao fim da navegação ou das manobras para a entrada e saída dos portos, atracação, desatracação,
embarque ou desembarque de carga e passageiros, e não excederá de 30 horas semanais de serviço extraordinário prestado para o tráfego nos portos. As horas de trabalho extraordinário serão compensadas segundo a conveniência do serviço por descanso em período equivalente no dia seguinte ou no subsequente, dentro das do trabalho normal ou no fim da viagem, ou pelo pagamento do salário correspondente, sendo de se destacar que as horas extraordinárias de trabalho são indivisíveis, computando-se a fração de hora como hora inteira. Então é importante lembrar o que diz a súmula 96 do TST, que diz que a permanência do tripulante a bordo do navio, no período do repouso, além da jornada, não importa a presunção de que esteja à disposição do empregador, ou em regime de prorrogação de horário, circunstâncias em que devem resultar provadas da natureza do serviço. Em cada embarcação, haverá um livro em que serão anotadas as horas extraordinárias de trabalho de cada tripulante e outro no qual constarão, devidamente circunstanciadas, as transgressões dos membros tripulantes. Ambos os livros obedecerão a modelos organizados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, com escrituração em dia, feita pelo comandante da embarcação, ficando sujeitos a formalidades instituídas para os livros de registro de empregados em geral. Qualquer tripulante que se julgue prejudicado por ordem emanada do superior hierárquico poderá interpor recurso em termos perante a Delegacia do Trabalho Marítimo por intermédio do respectivo comandante, o qual deverá encaminhá-lo com a respectiva informação dentro de 5 dias contados da chegada ao porto, conforme o CLT, artigo 252. Agora falando sobre os médicos. A profissão do médico é disciplinada pela Lei 3.268/57. Essa lei depois foi regulamentada pelo Decreto Executivo 44.045/58, criou os Conselhos Federal e os Conselhos Regionais de Medicina, os quais têm atribuição principal à fiscalização de todas as atividades médicas. Para o serviço da profissão, seja para o profissional liberal, seja para o empregado, é indispensável a inscrição do Conselho de Medicina. Quanto ao médico empregado, a Lei 3.999 estatui a duração do trabalho e a remuneração. Assim, o salário profissional do médico empregado, cujos serviços são prestados a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, porque a lei não alude a direito público, deve corresponder a 3 salários mínimos. E o salário profissional dos auxiliares é de 2 salários mínimos. É facultada a realização de contrato de trabalho tendo por base salário hora. Mas, nesse caso, adverte-se que o total da remuneração devida não poderá ser inferior a 25 vezes o valor da soma das 2 primeiras horas. E quanto ao trabalho extraordinário, sua remuneração será feita com aumento nunca inferior a 25, na verdade 50% com a Constituição, né, com base na hora normal, e que também, quanto ao trabalho noturno, nas horas trabalhadas à noite, haverá um acréscimo pelo 20% sobre a hora diária. A duração da jornada do médico não poderá ser mais que 4, nem menos que 2 horas diárias, e caso o médico tenha mais de um empregador, não poderá somar mais do que 6 horas de trabalho diário. A súmula 143 do TST prevê que o salário profissional dos médicos e dentistas guarda a proporcionalidade com as horas efetivamente trabalhadas, respeitando o mínimo de 50 horas. E para os auxiliares, a duração máxima de 4 horas, não podendo ultrapassar de 6 horas quando trabalhar para mais de um empregador. Para os auxiliares, a duração máxima de 4 horas, não podendo ultrapassar 6 horas diárias, quando trabalhar para mais de um empregador, isso a gente também já falou. E compete ao empregador, com se tratar de médico com carteira de trabalho assinada, estabelecer claramente na mesma qual horário de trabalho estabelecido, para que possa ser cumprido o dispositivo legal que limita o número de horas de trabalho, mesmo tratando de existência de mais de emprego com o médico. Também é importante lembrar que a súmula 370 do TST traz o entendimento de que as leis 3999 de 61 e 4950-A de 66 não estipulam a jornada reduzida, mas apenas estabelece o salário mínimo da categoria para uma jornada de 4 horas para o médico, 6 horas para engenheiros, razão pela qual não há que se falar em horas extras,
salvo quando excedentes a oitava, desde que seja respeitado o salário mínimo horário dessas categorias. Quanto aos médicos residentes, não se pode cogitar tratar o mesmo regime profissional para eles, porque a residência médica constitui uma modalidade de ensino de pós-graduação em nível de especialização nos termos da Lei 6932 de 81. Vamos agora falar dos mineiros de subsolo. É um dos gêneros de trabalho que mais tem preocupado os legisladores em todo o mundo, pela sua natureza árdua de sua tarefa, pelas condições de serviço inadequadas à vida humana e pelo esforço físico que exige do proletariado, a par dos reflexos psicológicos que a vida, como fosse uma topeira, né, causa na alma, na vida, está na concepção moral. As condições especiais do trabalho realizado pelo mineiro subsolo estão previstos nos artigos 93 a 301 da CLT. A jornada normal poderá ser prorrogada por mais 2 horas, atendidos os seguintes requisitos: acordo escrito entre empregado e empregador, ou contrato coletivo de trabalho entre as respectivas entidades sindicais, autorização prévia da autoridade competente em matéria de segurança e medicina do trabalho, respeito ao limite máximo de 2 horas suplementares por dia, ou seja, 8 horas diárias ou 40 horas semanais, pagamento das horas suplementares com um acréscimo de 25% sobre o salário hora normal, e a duração máxima da jornada diária é de 6 horas ou 36 horas semanais, conforme CLT, artigo 293, com um período de repouso ou intervalo intrajornada de 15 minutos após cada período de 3 horas consecutivas. Esse intervalo é computado na jornada normal de trabalho efetivo, conforme CLT, artigo 298. O tempo despendido pelo empregado da boca da mina ao local de trabalho e vice-versa, será computado para efeito de pagamento do salário, conforme CLT, artigo 294. Recentemente, porém, o TST adotou um entendimento de que esse deslocamento vai ter uma apreciação suspensa. A jornada de trabalho nas minas de subsolo poderá ser ainda mais reduzida por determinação dos órgãos competentes em matéria de segurança e medicina do trabalho, sempre as condições locais de insalubridade ou os métodos e sistemas adotados desaconselhem a jornada de 6 horas. A duração normal do trabalho efetivo no subsolo poderá ser elevada até 8 horas diárias ou 48 horas semanais, mediante acordo individual escrito entre empregado e empregador, ou convenção ou acordo coletivo de trabalho, sujeita a essa prorrogação a prévia licença da autoridade competente em matéria de medicina do trabalho, conforme CLT, artigo 295. A remuneração da hora prorrogada será de no mínimo 50% superior da hora normal e deverá constar do acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ao empregado no subsolo será fornecida pelas empresas exploradoras de minas a alimentação adequada à natureza do trabalho, de acordo com as instruções estabelecidas pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, aprovadas pelo Ministro do Trabalho. E se por motivo de saúde for necessária a transferência do empregado, a juízo da autoridade competente da matéria, de segurança e medicina do trabalho, o serviço subsolo pela superfície, é a empresa obrigada a realizar essa transferência, assegurando ao transferido a remuneração atribuída ao trabalhador de superfície em serviço equivalente, respeitada a capacidade profissional do interessado, conforme CLT, artigo 300. Caso o empregado se recuse a atender à transferência, será ouvida a autoridade competente em matéria de segurança e medicina do trabalho que decidirá a respeito. Conforme artigo 301 da CLT, o trabalho do subsolo somente será permitido aos homens, com idade compreendida entre 21 e 50 anos, assegurada a transferência para a superfície dos mesmos termos previstos no artigo 300 do mesmo diploma. Entretanto, esse preceptivo é incompatível com a igualdade de homens e mulheres da Constituição Federal, bem como com o princípio constitucional que proíbe qualquer discriminação no tocante a critérios de admissão, motivo de sexo e idade, previsto no artigo 7º, inciso 30 da Constituição. Sobre a proteção dos mineiros, recomenda-se também ler o Código de Minas, que é o Decreto 1985, de 40, e quanto à garimpagem, o Decreto-Lei 227, de 28 de fevereiro de 67, que é o Código de Mineração. Vamos agora falar de motoristas profissionais.
Em decorrência do notório e assustador, né, elevado número de acidentes de trânsito, envolvendo sobretudo caminhões e ônibus no Brasil, foi sancionada a Lei 12.619 de 2012, que também é chamada de Lei do Motorista Profissional. Com menos de um ano de sancionada a referida lei, de vigência da mesma lei, foi sancionada outra lei, que foi a nova Lei dos Motoristas Profissionais, que além de revogar os dispositivos da lei anterior, passou a dispor sobre o exercício da profissão de motorista, alterando a CLT e o Código de Trânsito Brasileiro, além da Lei 11.442 de 2007, que trata das empresas transportadoras autônomos de cargas, e a Lei 7.408, para disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional. Muito bem. O artigo 1º dessa lei mais recente, 2015, enuncia com um fundamento implícito no inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal, que é livre o exercício da profissão de motorista profissional, atendidas as condições e qualificações profissionais estabelecidas pela lei, além de explicitar que integra essa categoria profissional diferenciada os motoristas autônomos e empregados, CLT, artigo 205-A, de veículos cuja condução exige a formação profissional que exerçam a profissão de atividades das seguintes categorias econômicas. Primeiro, transporte rodoviário de passageiros. Segundo, transporte rodoviário de cargas. Os motoristas profissionais em geral, seja autônomos e empregados, nos termos do artigo 2º, incisos 1 a 4 da lei, têm os seguintes direitos. Primeiro, ter acesso gratuito a programas de formação e aperfeiçoamento profissional, preferencialmente mediante cursos técnicos especializados previstos no inciso 4 do artigo 145 do Código de Trânsito, normatizados pelo CONTRAN. 2. Contar por intermédio do SUS com atendimento profilático, terapêutico, reabilitador, especialmente em relação às enfermidades que mais o acometem. 3. Receber proteção do Estado contra as ações criminosas que lhe sejam dirigidas no exercício da profissão. 4. Contar com serviço especializado de medicina ocupacional prestados por entes públicos e privados à sua escolha. Em se tratando de motorista profissional empregado, o inciso 5 estabelece direitos específicos, como de não responder perante o empregador por prejuízo patrimonial decorrente da ação de terceiro, ressalvado o dolo ou a desídia do motorista, nesses casos, mediante comprovação no cumprimento de suas funções. Também de ter jornada de trabalho controlada e registrada de maneira fidedigna, mediante anotação diária de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou sistema e meios eletrônicos instalados no veículo, a critério do empregador, e ter benefício ao seguro de contratação obrigatória, assegurado e custeado pelo empregador, destinado à cobertura de morte natural, morte por acidente, invalidez total ou parcial, decorrente de acidente, traslado e auxílio para funeral referentes às suas atividades, no valor mínimo correspondente a 10 vezes o piso salarial de sua categoria, ou de valor fixado em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Uma importante alteração dada pelo artigo 3º da nova lei por conta aos motoristas profissionais, sejam autônomos ou empregados, dependentes de substâncias psicoativas, é assegurado o pleno atendimento das unidades de saúde municipal, estadual e federal, no âmbito do SUS, podendo ser realizados convênios com entidades privadas para cumprir as obrigações. É um dispositivo que se funda na proteção do meio ambiente laboral do trabalho, obviamente, meio ambiente laboral, ou seja, que cabe ao Estado assegurar a saúde e qualidade de vida dos motoristas, meio de políticas públicas de promoção da saúde e segurança, tal como proclama a Constituição Federal, na interpretação e aplicação sistemática e teleológica dos artigos 225 e 200, inciso 8 da Constituição Federal. Por força do artigo 4º da Lei 13.103, houve sensível alteração no artigo 71 da CLT, cujo parágrafo 5º passa a dispor que o intervalo intrajornada expresso no caput do referido artigo poderá ser reduzido e ou fracionado, e aquele estabelecido no parágrafo 1º do mesmo artigo poderá ser fracionado quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que o previsto, em convenção, o acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho, a que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores,
fiscalização de campo e afins no serviço de operação de veículos rodoviários, empregados do setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Sobre a redução ou fracionamento do intervalo intra-jornada para os motoristas profissionais, ainda que por meio de fonte normativa de autocomposição, parece que há uma violação aos princípios constitucionais da aviação, do retrocesso social e da proteção, seja precaução ou prevenção ambiental, como vem entendendo o TST, inclusive pela súmula 437, inciso 2. Uma inovação digna de nota foi introduzida pelo artigo 5º da Lei 13.103, que acrescentou ao artigo 168 da CLT alguns parágrafos, como o 6º, que diz que serão exigidos exames toxicológicos previamente à admissão e por ocasião do desligamento, quando se tratar de motorista profissional, assegurar o direito à contraprova em caso de resultado positivo e a confidencialidade dos exames, dos respectivos exames. Parágrafo 7º. Para os fins do disposto no parágrafo 6º, será obrigatório exame toxicológico e janela de detecção mínima de 90 dias, específico para substâncias psicoativas que causam dependência ou comprovadamente comprometam a capacidade de direção, podendo ser utilizado para essa finalidade o exame toxicológico previsto no Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizados os últimos 60 dias. Os exames admissional, periódico e demissional toxicológicos, os quais estarão obrigatoriamente submetidos aos motoristas profissionais, por determinação patronal, certamente implicará uma colisão de direitos fundamentais, porque de um lado o direito fundamental de propriedade, no qual se funda o poder diretivo do empregador, poder de regulamentar, fiscalizar, dirigir a prestação de serviços, e o de instituir e manter o programa de controle e uso de droga na atividade que coloca em risco a vida, a saúde, a segurança do trabalhador e de terceiros. E de outro, o direito fundamental do trabalhador à intimidade e à vida privada. Então, para a solução desse conflito, o intérprete vai se basear na proporcionalidade e razoabilidade de cada caso. Os exames devem ser preferencialmente realizados por instituições públicas para que se possa ter confidencialidade, podendo o trabalhador, por sua conta, promover a contraprova do exame caso o resultado positivo deste. E se houver possibilidade de tratamento médico hospitalar, este será sempre preferível à não contratação ou à dispensa do trabalhador. Ao empregador é vedado divulgar os resultados dos exames a terceiros, ou mesmo dentro do ambiente de trabalho, sejam eles positivos ou negativos, pois isso implica a violação aos citados direitos fundamentais do trabalhador. É dever, pois, do empregador nomear a pessoa de sua confiança que tem o compromisso do sigilo das informações sobre os exames toxicológicos. Em outro giro, o artigo 235b, que teve sua redação dada pela Lei 13.103, dispõe que são deveres do motorista profissional empregado. Primeiro, estar atento às condições de segurança do veículo. Segundo, conduzir o veículo com perícia, prudência, zelo e com observância dos princípios de direção defensiva. Terceiro, respeitar a legislação de trânsito, em especial as normas relativas ao tempo de direção e descanso controlado e registrado, na forma do artigo 67E do Código de Trânsito. 4. Zelar pela carga transportada pelo veículo. 5. Colocar à disposição dos órgãos públicos de fiscalização. 6. Vetado. 7. Submeter-se a exames toxicológicos com janela detecção mínima de 90 dias e programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica instituído pelo empregador com sua ampla ciência, em pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses, podendo ser utilizado para esse fim o exame obrigatório previsto pela lei, pelo Código de Trânsito. Parágrafo único. A recusa do empregado em submeter-se ao teste ou ao programa de controle de uso de drogas e bebidas será passível de penalização nos termos da lei. O artigo 235C da CLT dispõe sobre a duração do trabalho do motorista profissional. Então, nos termos dele, a jornada de trabalho do motorista profissional será de 8 horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 horas extraordinárias ou mediante previsão em convenção ou acordo coletivo por até 4 horas extraordinárias. Essa regra parece que está na contramão dos valores e princípios que deveriam sustentar os fundamentos da nova lei dos motoristas, que é reduzir os elevados e absurdos índices de acidentes automobilísticos envolvendo motoristas profissionais.
Com efeito, essa autorização para a prorrogação da jornada do motorista profissional viola diversos de princípios e é um retrocesso social. Não obstante, parece que a prorrogação em até 2 horas só pode ocorrer mediante convenção ou acordo escrito, seja individual ou coletivo, sendo certo que a prorrogação da jornada por até 4 horas, ainda que por meio de instrumentos de autocomposição coletiva, implica, além de violação ao princípio do não retrocesso social, uma autorização para a jornada exaustiva e condição degradante do trabalho, o que é proibido pelo próprio Código Penal, no artigo 149. Também se deve notar o descompromisso da nova lei dos motoristas com a segurança do trânsito, pois o artigo 235-F da CLT dispõe em verbis, abre aspas, convenção e acordo coletivo poderão prever jornal especial de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso para o trabalho do motorista, profissional empregado em regime de compensação. Além disso, é preciso observar o disposto no item 2 da súmula 437 TST, que considera inválida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho, contemplando a supressão ou redução do intervalo intra-jornada, porque constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública. Além disso, o parágrafo 6º do artigo 235-D da CLT dispõe que situações excepcionais de não observância justificada o limite da jornada de que trata o artigo 235-C, devidamente registradas, e desde que não se comprometa a segurança rodoviária, a duração da jornada de trabalho do motorista profissional empregado poderá ser elevada pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao seu destino. Essa regra trata da ocorrência de força maior em situações excepcionais, ou seja, não pode ser invocada para autorizar qualquer prorrogação da jornada de trabalho, especialmente quando ficar caracterizada a jornada exaustiva. O parágrafo 1º do artigo 235 da CLT considera como trabalho efetivo o tempo em que o motorista empregado estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso e o tempo de espera. O motorista profissional empregado tem direito ao intervalo mínimo de 1 hora para a refeição, podendo esse período coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo, estabelecido pelo Código de Trânsito, exceto quando se tratar de motorista profissional, enquadrado no parágrafo 5º do artigo 71 da CLT. Também tem direito ao intervalo interjornada nos termos do parágrafo 3º do artigo 235-C da CLT, ou seja, dentro do período de 24 horas, que são asseguradas ao motorista profissional 11 horas de descanso, que é o intervalo interjornada, sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo, do CTB, garantidos os mínimos de 8 horas ininterruptas no primeiro período e gozo do remanescente dentro de 16 horas seguintes ao primeiro período. Nas viagens de longa distância, sem consideradas aquelas que o motorista profissional empregado permanece fora da base da empresa, matriz ou filial, e de sua residência mais de 24 horas, o repouso diário pode ser feito no veículo ou em alojamento do empregador, do contratante do transporte, do embarcador, ou destinatário ou outro local que ofereça condições adequadas. As horas extraordinárias serão pagas com adicional de no mínimo 50% do valor da hora normal, estabelecido na Constituição Federal, salvo se houver norma mais favorável ou compensada na forma do parágrafo 2º do artigo 59 da CLT. A hora de trabalho noturno do motorista profissional, compreendida entre as 22 horas e 5 horas da manhã, aplica-se o disposto no artigo 73 e parágrafos da CLT. E de acordo com o parágrafo 8º do artigo 235-C da CLT, são considerados a tempo de espera as horas em que o motorista profissional empregado ficar aguardando o cargo de descarga dos veículos nas dependências do embarcador, o destinatário e o período gasto com fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não serão computadas como jornada de trabalho nem como horas extraordinárias. Parece que tal norma atrita com o disposto no artigo 4º da CLT, que considera o tempo de serviço e, portanto, remunerado, aquele que o empregado fica à disposição do empregador. Além disso, ofende o princípio do não retrocesso social e o princípio fundamental do valor social do trabalho, pois ninguém pode ser obrigado a trabalhar gratuitamente, salvo exceções previstas na própria Constituição. Por exemplo, com a prestação obrigatória masculina no serviço militar,
Ademais, a Constituição Federal assegura a todos os trabalhadores titulares da relação empregatícia o direito fundamental ao salário. O parágrafo 8º do artigo 235-C da CLT afasta a natureza salarial do pagamento relativo ao tempo de espera, o que é reforçado pelos parágrafo 9º do mesmo artigo, que dispõe expressamente que as horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas, esse indenizado está entre aspas, na proporção de 30%. Toda sorte, é importante registrar que nos termos do parágrafo 10 do artigo 235 da CLT, em nenhuma hipótese o tempo de espera do motorista empregado prejudicará o direito ao recebimento da remuneração correspondente ao salário base diário. E diz o parágrafo 11 do artigo 235-C que quando a espera for superior a 2 horas ininterruptas e for exigida a permanência do motorista empregado junto ao veículo, caso o local ofereça condições adequadas, o tempo será considerado como de repouso, computando os intervalos intrajornada e interjornada previstos, respectivamente, nos parágrafos 2º e 3º do mesmo artigo, sem prejuízo da indenização de 30% previsto no parágrafo 9º do artigo em exame. Durante o tempo de espera, o motorista poderá realizar movimentações necessárias do veículo, as quais são consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 horas ininterruptas, aludido no parágrafo 3º. Tem uma disposição estranha do parágrafo 13 do artigo 235-C, que diz, salvo previsão contratual, a jornada de trabalho do motorista empregado não tem horário fixo de início, final e intervalos. Então, a lei instituiu uma regra que beneficia apenas o empregador, violando a Constituição em diversos aspectos aqui. Então, nesse caso daqui, também temos que saber que viagem longa distância, com duração superior a 7 dias, o repouso semanal será de 24 horas por semana, ou fração trabalhada, sem prejuízo do intervalo de repouso diário de 11 horas, totalizando 35 horas, usufruído no retorno do motorista à base, que é a matriz ou filial, ou ao seu domicílio, salvo essa empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do repouso. O parágrafo 1º do referido artigo permite o fracionamento do repouso semanal em 2 períodos, sendo de 30 horas ininterruptas, a serem cumpridos na mesma semana e em continuidade a um período de repouso diário, que deverão ser usufruídos no retorno da viagem. Entretanto, a cumulatividade de descansos semanais em viagem de longa distância fica limitada ao número de 3 descansos consecutivos. Toda sorte, o motorista empregado em viagem de longa distância que ficar com o veículo parado após o cumprimento da jornada normal ou das horas extraordinárias fica dispensado do serviço, exceto se expressamente autorizado sua permanência junto ao veículo pelo empregador, hipótese que o tempo será considerado de espera. Também não se considera como jornada de trabalho e nem ensejará o pagamento de qualquer remuneração o período em que o motorista empregado ou seu ajudante ficar espontaneamente no veículo usufruindo dos intervalos de repouso. Essa regra deve ser interpretada de modo a se verificar que, se de fato o motorista ficou espontaneamente no veículo durante os intervalos destinados ao seu repouso, mormente se considerarmos as suas responsabilidades contratuais e legais em relação ao veículo que conduz. O parágrafo 5º do artigo 235-D da CLT trata da possibilidade de revezamento entre motoristas nos percursos de longa distância. Assim, nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurado o repouso mínimo de 6 horas consecutivas fora do veículo, em alojamento externo, ou se na cabine leito, com o veículo estacionado, a cada 72 horas. No caso em que o motorista tende a acompanhar o veículo transportado por qualquer meio onde ele siga embarcado e em que o veículo dispõe de cabine leito ou a embarcação dispõe de alojamento para gozo do intervalo de repouso diário, esse tempo será considerado como um tempo de descanso. Em se tratando de transporte de cargas vivas, perecíveis e especiais, em longa distância ou em território estrangeiro, poderão ser aplicadas regras conforme especificidade da operação em transporte realizada, e prevê o parágrafo 8º do artigo 235-D da CLT, que as condições de trabalho serão fixadas em convenção ou acordo coletivo de modo a assegurar as adequadas condições de viagem e entrega ao destino final.
para o transporte de passageiros, dispõe o artigo 235-E da CLT, que é facultado o fracionamento do intervalo de condução do veículo previsto no Código de Trânsito Brasileiro em períodos de, no mínimo, 5 minutos. 2. Que será assegurado ao motorista intervalo mínimo de 1 hora para a refeição, podendo ser fracionado em 2 períodos e coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido no CTB, exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no parágrafo 5º do artigo 71 da CLT. 3. Nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas no curso da mesma viagem, o descanso poderá ser feito com o veículo em movimento, respeitando-se os horários de jornada de trabalho assegurado, após 72 horas, o repouso em alojamento externo ou se em poltrona correspondente ao serviço de leito, com veículo estacionado. E, finalmente, o artigo 235-G da CLT, com nova redação dada pela Lei 13.103, passou a permitir a remuneração do motorista em função da distância percorrida, do tempo da viagem ou da natureza e quantidade de produtos transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer outro tipo de vantagem, desde que essa remuneração ou comissionamento não comprometa a segurança da rodovia e da coletividade ou possibilite a violação das normas previstas em lei. Invocando o artigo 235-G da CLT, existe entendimento no sentido de se aplicar ao motorista profissional comissões que recebe comissões do disposto na súmula 340 do TST, segundo a qual o empregado sujeito a controle de horário remunerado à base de comissões tem direito ao adicional de no mínimo 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. E a súmula 340 do TST foi criada sem indicação de precedentes para a sua edição, com o objetivo de regular o pagamento adicional de horas extras ao empregado vendedor, denominado de comissionista puro, ou seja, aquele que sujeita controle de horário que recebe pagamento de salários à base exclusiva de comissões. Entretanto, parece que a súmula 340 não deve ser aplicada por extensão do motorista profissional, pois o modo de prestação de serviço desse empregado é distinto do vendedor. E então há esse posicionamento contrário aí. Muito bem. As horas extras do motorista profissional não ensejam maior probabilidade de uma remuneração. Aí aqui tem um monte de explicação com relação a essas horas extras e comissões. E que talvez a solução melhor fosse da OJ 397 do TST, que reconhece a figura do comissionista misto para fins de pagamento de horas extras, dispondo que o empregado que recebe remuneração mista, ou seja, uma parte fixa e outra variável, tem direito a horas extras pelo trabalho de sobrejornada em relação à parte fixa e são devidas às horas simples acrescidas do adicional de horas extras. Em relação à parte variável, é devido somente ao adicional de horas extras, aplicando-se a hipótese do disposto do 340, da súmula 340 do TST. Existe aí entendimento no sentido de que, com base no artigo 235-G da CLT, o empregador poderia instituir prêmio por quilometragem rodada, como se fosse natureza de comissões para remunerar as horas extras. No entanto, o TST tem rejeitado esse tipo de proposta. Em síntese, parece que a Lei 13.103 de 2015 alterou para pior muitos dos direitos dos motoristas, apesar de regular outras situações. Também temos que destacar a MP 833 de 2018, convertido na Lei 13.711, que alterou o artigo 17 da Lei 13.103, que teve a seguinte redação. Artigo 17. Em todo o território nacional, os veículos de transporte de cargas que circularem vazios ficarão isentos da cobrança de pedágio sobre os eixos que mantiverem suspensos. Parágrafo 1º. O disposto no caput abrange as vias terrestres federais, estaduais, distritais e municipais, inclusive as concedidas. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades competentes da União, dos estados federais e dos municípios disporão suas medidas técnicas e operacionais para viabilizar a isenção de entrada do caput. E outros detalhes também importantes com relação a tudo isso. Então, com isso a gente termina esse episódio, porque
motorista, realmente. Foi muita informação e voltamos no próximo para começar pelos músicos profissionais. Um abraço, tchau, tchau.